Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez, mais uma tarde gostosa, frio, calor, não importa como esteja, estamos aqui em Alto Astral, na Vibe Mundial, rima, né? Você viu? Estou recebendo aqui hoje para o nosso bate-papo Vânia de Assis, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, minha linda. Tô feliz de ter você aqui, muito, viu? Eu também, demais, muito bom estar aqui. Super ouvinte da rádio, que eu sei, Super fã. Né? A Vânia de Super. Assis, ela é terapeuta, psicanalista integrativa e facilitadora de consciência. Gostei disso, gente. Chique, né? Vamos falar, então, de consciência, de expansão da consciência. Ela é diretora da Escola de Saberes Somos Um. Isso. Como que eu vi lá? Empoderando pessoas a saberem que sabem. Sabem, isso. Sabemos que sabemos, mas não admitimos que sabemos. É isso, né? Ou a gente esquece, né? Esquece Tá aqui que meio que dormindo, assim, começa, né? E a questão é, para, respira e relembra, porque você sabe. Exato. Tá tudo aqui, né? Aqui. Todas as respostas dos nossos problemas, tá tudo dentro Tá da gente. registrado. Muito bom. Você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM. Temos o aplicativo, não baixou o aplicativo ainda, baixe. Vibe Mundial é fácil de achar nas lojas aí de celular, iOS, Android. vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos agora ao vivo por lá também. Que Vamos delícia. bater papo? Vamos falar de prosperidade? Vamos falar de masculino e feminino? Isso, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver e eu quero entender aonde que esse universo masculino e feminino tem tudo a ver com a prosperidade. Eu preciso me alinhar à prosperidade olhando para o meu feminino e para o meu masculino? Isso. Ou formas diferentes? Me explique. Na verdade, Sami, primeiro eu queria agradecer de estar aqui. Eu que te agradeço. Agradecer aos ouvintes da Rádio Mundial, para mim é um prazer estar aqui. É gostoso. Na verdade, a criação, toda a criação, tudo que a gente vai fazer, vai escrever um livro, vai criar um universo, vai ter filhos, tudo a gente precisa da energia masculina e da energia feminina. A energia masculina é a energia da criação, da ativação, do ir, né? Do caminhar, do dar início. E a feminina é a espera, que também é necessária, o deixar ir. Né? Tá. É aquela situação onde o sucesso depende exatamente disso. Você vai fazer um projeto, você estava me contando aí os seus projetos e tudo mais. Você tem que startar, você tem que usar a sua energia masculina. Depois, você tem que soltar isso no universo. Que é a energia feminina. Exatamente. Que é a energia feminina. Se não houver esse balanço dessas duas energias, não tem o sucesso, não tem a criação. Então, repete, peraí. Primeiro, a gente começa o projeto, starta. Que depende de um esforço, né? Que a gente estava conversando, depende de um esforço, de um incentivo, você colocar aquela energia, isso é o masculino em nós. Uma preparação, isso, avaliar direito planejamento, é o masculino, o raciocínio, como que eu vou fazer, é o nosso masculino. Quando eu starto, eu preciso trazer a segunda energia, que é uma integrada da outra, que é essa de soltar, que é a energia feminina, onde eu solto, onde eu entrego, é a energia da entrega, da paciência, do delegar também, né? Eu estou num projeto grande, eu preciso contratar alguém, eu preciso fazer algo. A continuidade disso é a energia feminina. É o feminino. Isso. E esse masculino e feminino é o que está dentro de nós. Exato, porque está dentro, tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro, né? É uma lei hermética. Então, está dentro da gente, é um aspecto, né? Masculino e feminino. E a gente, tendo esse olhar, tendo essa percepção, a gente começa a trilhar o caminho da prosperidade. É a partir disso onde Porque o que acontece nessa dualidade, a gente começa a achar que o masculino e o feminino são opostos. Nessa dualidade. Só que, na verdade, são energias que uma integra a outra. E cada uma tem o seu momento de acontecer. Isso, exatamente. E a gente tem isso dentro da gente. Ao mesmo tempo que depois que você entrega, o masculino também te ajuda a ficar atento ao que está acontecendo. Isso. Por isso que é importante a gente perceber quais são as energias masculinas e femininas que nós temos dentro de nós. Qual que é esse aspecto, né? Como que
eu tô mais feminina ou eu tô mais masculina? Porque nós temos os dois, independente de gênero, né? A gente tem essas duas polaridades dentro da gente. Que nessa dualidade a gente chama de polaridade, mas na verdade é uma extensão uma da outra. Uma complementa a outra. Né? Que é aquilo que a gente falou, é o yin e o yang, é tudo aquilo que a gente já conhece, mas num nível que eu vejo mais da gente observar isso internamente também. Mas aí você falou uma palavra-chave, que é o observar. Isso. Aí o papel do observador, ele ganha destaque. Sim, porque a gente tem que também dar aquela distanciada para observar se esse masculino está agindo corretamente, se precisa de um ajuste. E a mesma coisa com o feminino. Porque o masculino, ele distorcido, que pode acontecer, né? Ele é a agressividade. Esse impulso, esse ir à vida é o masculino saudável. O masculino distorcido é a agressividade, né? Do mesma forma que o feminino distorcido é a passividade, a submissão. Aí eu te pergunto, a inércia, né? A inércia, você espera acontecer. Isso. Delega tanto que não assume a própria responsabilidade. Esse seria o feminino distorcido. Tá. E é bem distorcido, né? Porque a mulher, ela até deixa acontecer, mas ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso. Né? Quem cuida de uma casa de uma criança, várias crianças, sabe disso. Isso. E ela tem que ter o controle sobre isso. E essa mulher, ela tem um aspecto masculino dentro dela também. Porque senão ela não consegue segurar. Isso, porque muitas vezes a gente está distorcido nas duas energias, Sami. A gente está agressivo e ao mesmo tempo inerte. E ao mesmo tempo naquela, né, passividade além do normal. Ou seja, os dois aspectos estão distorcidos. A gente precisa se olhar, se trabalhar, né, fazer uma terapia, fazer um curso, fazer uma imersão para poder identificar isso. Mas a ideia é a gente perceber isso diariamente. Quer fazer um projeto, quer ter um sucesso na vida, pessoas com muito sucesso na vida, elas conseguem integrar essas duas energias e esse é o jogo, né? E tem que ter aquele momento de análise diário do que a gente está fazendo, né? Diário. E em todas as áreas da vida, que senão a gente só fica no profissional e esquece a vida familiar, a vida financeira, que a gente está falando de prosperidade. E prosperidade é tudo, né, Sami? Prosperidade nos relacionamentos, prosperidade financeira, prosperidade na saúde. É prosperar, né? Isso, crescer, expandir. Crescer, expandir. E o universo, ele é abundante, então tem para todos. Isso, exato. E esse crescer e expandir, ele só funciona com essas duas energias sendo muito bem trabalhadas. E você nota muito em consultório que as pessoas acabam deixando uma delas de lado para poder prosperar? E com isso acaba entrando no desequilíbrio? Na verdade, Sami, eu estou há 8 anos clinicando já, né? E ao longo desses anos todos, eu pude perceber essa linha, né? Peraí, você está muito feminino. Um homem muito feminino, quando ele deixa de agir, ele fica muito feminino. E aí ele acaba atraindo uma mulher muito masculina também. Então, assim, são questões que se a gente não olhar para si, né? Deixar de olhar para o outro, porque eu atendo muitos casais também, né? E aí chega sempre reclamando do outro, né? E, na verdade, o processo é interno. A gente tem, por isso que é saberem que sabe, a gente sabe disso, né? Eu tô falando isso para você, faz todo sentido, né? Porque a gente já sabe disso. Né? Então, só que a gente esquece. Ninguém entra num relacionamento para errar. Exato. Não é verdade? É para prosperar. E é para prosperar, é para acertar no relacionamento, é para acertar no crescer juntos, não é? Para acertar no criar os filhos, no ter um negócio juntos ou não, não é? Isso, porque tudo está relacionado com essa união. Né? Uma família, por exemplo, tem o masculino e o feminino, aí começa a expandir, que vem a criança, aí vem o dinheiro, e aí vem a saúde. Tudo é um processo de expansão e mudança. Só que tem que entender que os dois têm o masculino e o feminino. Isso. Que senão se fica só o homem com o masculino muito forte e a mulher com o feminino muito forte. Isso. Aí é porque está distorcida essa energia interna. Energia distorcida. Isso é interessante. Aí a gente precisa de um processo terapêutico para entrar em contato com isso, com algumas técnicas, né? Existem muitas técnicas que eu trabalho, então barra de axis, sistêmica familiar, bioenergética. Eu tenho um projeto de dança com mulheres, onde a gente aflora esse feminino também,
olha para esse feminino e olha para o masculino também, né? Porque tem que olhar. Tem que olhar, existe, né? Esse movimento de, não, né, feminismo ou masculino, tudo isso vai contra essa integração que precisa existir do masculino e do feminino. E onde entra o papel do pai e da mãe na nossa formação do masculino e do feminino? É fundamental. É fundamental, é o nosso grande outro, né? Como a gente diz na psicanálise, é aquilo que a gente traz como um conjunto mais fixo de crenças que a gente tem, né? Daquilo que a gente viu como masculino, daquilo que a gente experienciou como feminino e das nossas percepções diante disso também. Porque isso, você quer dizer então que a gente vai registrando isso conforme a gente vai se desenvolvendo. Sim, sim. Junto ao pai e à mãe. E sempre a partir da percepção dessa criança. Né? Ela vai perceber e ela vai sentir aquilo que não necessariamente é aquilo realmente. Porque a criança ela não tem cognição para lidar com aquilo, então ela não entende direito, manda para o inconsciente. E vai brincar. Porque ela observa. E isso que às vezes a gente não percebe. Na criança. Que as crianças elas estão observando e elas estão registrando. O tempo todo. E o que elas não querem ver, elas vão esconder. Isso. E vai sofrer lá durante a vida porque adulta. Porque a gente manda para o nosso inconsciente, né, Sami? Fica lá. Nenhuma energia some, nenhuma memória Esse é um some. dos trabalhos mais importantes da psicanálise, né? Sem dúvida. Trazer à tona o que está escondido e está atrapalhando, entre aspas, a nossa vida. Porque todos nós temos questões, não adianta falar que não. Todo mundo, né? Vamos combinar, né? Todos nós temos gatilhos que são disparados e você tem reações abruptas e não sabe o porquê. A gente tem neuroses. Opa! A gente tem situações, né, de compulsões, né? Só que quando a gente recalca isso, o que é recalcar? Eu ponho lá no meu inconsciente, ponho lá debaixo do tapete e vou seguir minha vida. Finjo que não vi. Finjo que não vi. Aquilo fica ali. E aí 100%, 99% das escolhas que a gente faz, a gente consulta aquele tapetinho lá. Né? E aí muitas vezes entra nesse padrão repetitivo, que eu não dou conta. Preciso parar um pouco e ver o que é. O que está distorcido, qual que é organizar, olhar para dentro, esquecer o outro, né? Trazer para si a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? Porque nós, seres humanos, a gente veio aqui para aprender a ter liberdade com autorresponsabilidade. E a gente foge da autorresponsabilidade, querendo só a liberdade, né? Então, o processo de amadurecimento vem quando a gente começa a autorresponsabilizar pelas nossas atitudes, tendo ali a medida da nossa liberdade, sabendo dizer não para os nossos desejos, para as nossas compulsões, olhando para os nossos recalques, né? Então, isso, a psicanálise ajuda, assim, é uma ferramenta maravilhosa. A psicanálise vai cavucar, Exato. né? Vai trazer à tona. E vai doer. Vai doer, mas num ambiente seguro. Com auxílio, né? É melhor que doa ali, naquele ambiente seguro, do que eu criar situações de dor na minha vida de forma inconsciente e eu ficar sofrendo diariamente. Porque isso vai ter uma constância. Isso. É isso, porque né? Porque eu vou criando situações, fazendo escolhas inconscientes, né? E Jung já dizia isso. A pessoa que não toma a rédea da sua vida, ela vai chamar aquilo de destino, né? Mais ou menos isso é a frase. Ou seja, eu tenho que perceber isso, eu tenho que olhar, eu tenho que... Quantos não falam, né? Eu não vim para essa vida para ser feliz. Eu não vim para eu vim para essa vida para sofrer. E é uma crença. Isso. E aí, o que eu faço com isso? Porque é a mesma coisa de falar assim, não pense em banana. O que você pensou agora? A primeira coisa que eu pensei... Pensei na banana, pensei no macaquinho comendo a banana, pensei na banana na feira, fiz uma história. Banana com a canela. Não é? Mas aí, é olhar para isso. É olhar para a banana, entende? Ela é daquele momento, 40 minutos, 20 minutos, meia hora... Você olhou. A partir do momento que você olha, você sabe transformar. Porque eu tomo consciência? Porque eu tomo consciência. Ninguém transforma algo que não conhece. Porque o recalque é isso, né? Na psicanálise a gente fala sobre o recalque. Eu ponho debaixo do tapete, eu não quero olhar. Mas eu tenho uma compulsão, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Porque essa coisa, em exemplo fica mais fácil.
uma mulher controladora do marido. Ela controla o marido, quer saber onde ele vai, controla os filhos, está ali. Ela está numa energia muito masculina, de controle. Ou seja, o feminino dela está distorcido e o masculino também. Ela vai precisar parar um pouco, olhar para isso, né? E ela só vai fazer isso quando estiver doendo, quando ela estiver num nível de sofrimento ali, onde ela já fez inúmeras escolhas inconscientes, já fez algumas perdas. Aí ela começa a observar aquilo e transforma um processo, né? A gente fala na psicanálise que é conduzir a sua própria fala. A partir daquilo que você vai dizendo, o profissional vai analisando e vai conduzindo aquilo com perguntas, né? Da onde você tirou isso? A partir disso, você começa a trazer consciência. As perguntas, elas são super importantes nessa hora, Fundamental. né? Porque eu tenho que buscar uma resposta. E às vezes não, 100% Sempre. das vezes está aqui, né? A gente falou isso Não, no a gente começo. sabe da resposta. A gente já sabe. Acontece que às vezes a gente põe, como você disse, debaixo do tapete. E a Porque gente se eu esquece. olhar, eu vou ter que resolver alguma coisa. Isso. Só que se eu não tenho nada, numa psicanalista, por exemplo, um terapeuta para me acolher e me ajudar no Isso, processo, fundamental. é muito complexo. Sami. E a gente tem uma tendência a não olhar para isso por medo. Medo de sofrer. Não, e deixa para eu falo assim, fica para outra encarnação. Só que a gente tem que resolver aqui. E muitas vezes a gente põe paliativos, né? A gente coloca máscaras, né? Imagens que a gente cria de nós mesmos, uma imagem idealizada, né? Que aquilo também é muito sofrido. Porque você deixa de ser você, né? E Isso é aquilo triste. sofre, é um sofrimento muito grande. Né? E às vezes a gente está muito bem numa área, mas na outra nem tanto. Mas Isso. esse que não está nem tanto tem uma causa por trás. Isso. E aí vem desse espaço. Peraí, eu estou criando o que aqui? Porque tudo é criação, né? Inclusive criação negativa. E tudo vem do nosso masculino e feminino. Só que num olhar, mas quando a gente observa, está distorcido os dois. Né? Então, você perceber isso, começar a analisar, perder esse medo de olhar. A gente, por conta do medo, a gente deixa de olhar. Né? Porque a gente tem a ideia de que se nós errarmos, nós vamos morrer. Nossa criança interna acha isso. É uma proteção? Sim, é uma defesa. Toda máscara é uma defesa. Você falou das barras de Axis e eu acho sensacional, Sim. no sentido de que o que eu não entendo, Isso. as barras vão ser trabalhadas até o momento que do nada faz pum, explode na tua frente uma resposta que você não sabe de onde veio, porque veio. Isso. É como se fosse uma clareza. Parece que você vê uma história na frente. E a Barras, ela tem mesmo esse processo? De clarear as situações na tua mente e trazer à tona também. Ou seja, ela é um auxílio. Sim, é uma junto à ferramenta à maravilhosa. Eu tô ali, eu coloco a ponta dos meus dedos ali e eu acesso ali as sinapses nos pontos certos, nos locais certos. E aquilo, vamos pensar que as sinapses, elas se formam a partir das dores. Né? Desde a barriga da nossa mãe, a gente vai criando o nosso cérebro e aquilo vai formando as sinapses, né? Quando eu tenho padrões repetitivos, aquelas sinapses, imagina elas todas durinhas, contorcidas. A hora que eu coloco as minhas mãos, a carga eletromagnética vai abrindo isso. E vai dando uma clareada. É como se você começasse a trabalhar outras partes do seu cérebro. Né? Então, você começa a ter outros pontos de vista, outras ideias, outros... Né? E aí, junto com isso, com o processo terapêutico, potencializa muito. Antes eu trabalhava só com a psicanálise, depois que eu incluí as barras, não é para todo mundo. Não né? é para todo mundo. Mas a grande maioria tem uma resposta muito interessante, onde você começa a ter isso. Eu tiro as barreiras, eu tiro aquilo que estava impedindo de enxergar os meus medos, os meus condicionamentos, as minhas crenças. E não é só porque eu estou relaxada, deitada e alguém mexendo nos pontos. Isso. Porque... há um processo sendo trabalhado dentro dessas sinapses. Isso. E é interessante que é um processo, um tratamento. Porque né? se você fizer uma única sessão,
você vai sentir algo diferente, ou não vai sentir nada, mas não vai resolver. Eu preciso dar constância. Tudo a gente tem que dar constância. Né? Vai depender muito de como que você tá, né? Do momento que você tá. Se for só uma sessão, ok. Isso. Fiz uma sessão, ok. Por isso que eu não dou assim, tem que ser tantas sessões. Não, mas cada um é um caso. Não, eu comento isso exatamente porque aconteceu comigo. Eu fiz uma sessão tempos atrás, 2 sessões. Eu fiz assim, eu vou testar. Isso. Né? Assim, não, tá legal, tô conversando, tá vindo informações. Quando chegou numa determinada sessão, parece que falou, nossa, eu não enxergava isso. É interessante, né? Porque você começa a ter um outro olhar, né? Porque... E você tá se cuidando. Isso. Isso também é um fator importante. Tá me ouvindo, ouvinte? Porque às vezes a gente fala. Você tá aí ouvindo a rádio o tempo todo, mas de repente precisa dar aquele passo para fazer uma mudança. É interessante isso. Esse passo é o nosso masculino. É onde não me deixa ir. O que não te deixa dar este passo? E às vezes esse passo ele é extremamente importante para resolver uma questão da tua vida. E é um ato de coragem. É um ato de coragem. Você se olhar é um ato de coragem. Né? Olhar para si, ver as suas questões, olhar a sua sombra. Porque elas vão surgir. E todo mundo tem sombra. Mas eu só vou ter uma luz grandiosa quando eu olhar para minha sombra. Senão eu fico numa máscara, né? Numa superficialidade ali. Que eu posso usar uma máscara, tem vários tipos de máscara. Né? Tem a máscara da boazinha, do bonzinho. Tem a máscara do poder. E tem a máscara da serenidade, do zen. São máscaras. São máscaras. E aí aquilo internamente me causa sofrimento também. Então vai chegar um momento, eu falo que todo mundo, né, tá fadado a chegar no momento de falar, opa, peraí, eu vou precisar agora olhar para mim, né? E a vida vai fazer com que a gente vá para esse lugar, porque a gente está aqui para isso. É isso aí. Ainda bem que as terapias hoje estão tão disponíveis, né? Maravilhoso. E eu acho que quebrou-se um pouco do preconceito que existia-se antes de fazer terapias tão necessárias. Sim. E olha quantas possibilidades a gente tem terapêuticas. Tinha muito estigma, né? Tinha. E há pouco tempo atrás mudou isso, Não né? faz tempo isso. Sim. Até pouco tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, tinha ainda manicômio, tinha ainda choque elétrico, né, em alguns lugares. Então, assim, tinha um estigma, então é muito novo isso. E as pessoas só precisavam falar. Exato. Né? É só ser ouvidas. Só ser ouvida, porque essa é uma questão importante, né? E a gente precisa aprender cada vez mais a ouvir. Por isso que os terapeutas estão prontos a ouvir. Isso, é fundamental. E a nos ajudar, porque a gente precisa falar e ouvir. Sim, e não só isso, né? O terapeuta, ele também precisa se trabalhar. Opa, o tempo todo. Né? Porque senão ele entra nos gatilhos ali, né? Cada consulta ali... Né? Eu tenho uma escola, né? E eu converso muito com os alunos sobre isso, porque eu dou cursos, né? Alguns cursos de Reiki, Bade Axis, e eles encontram essa barreira. Opa, começa a atender, nossa, começa a vir questões sobre a nossa própria vida. Porque a história do outro diz, às vezes, até mais sobre mim. E a gente atrai, né? Exatamente. Aí, tanto atrai que o programa está acabando. Que pena. Olha que loucura como passa rápido. E eu ficaria aqui mais 1 hora inteira falando sobre isso. Bom, né? É bom demais. Quem quiser conhecer o teu trabalho, qual que é o melhor caminho a te seguir, um WhatsApp, pode passar. Vamos lá. Eu tenho as redes sociais no Instagram, né? @vania.deassis. Vânia com V. Vânia com V. O TikTok também é vania.deassis. O YouTube é Vânia Terapeuta Integrativa. E tem meu telefone, posso dar também? Pode dar. É 11 97514 2727 pelo WhatsApp, pode entrar em contato. Faço atendimento online, faço atendimento presencial também. Presencial em Jundiaí. Em Jundiaí, São Paulo e Campinas. Tenho São 3 Paulo lugares. E Campinas. Muito bom. Que a sede é em Jundiaí, né? Isso. A escola bem. fica lá, mas eu atendo aqui em São Paulo também presencial e em Campinas também. Muito bem. Repete o telefone, o WhatsApp, código 11 97514 2727. Facinho, decorou, né, gente? 97514 2727. Vânia de Assis no Instagram e no TikTok. Isso. Que ela
todo dia ela posta, de verdade. E Vânia, terapeuta integrativa no YouTube. No YouTube. Isso. Facinho, qualquer coisa, pega esse vídeo de novo, vai lá até o final que você pega todas essas informações. Uma mensagem, Vânia. Puxa, olhar para si. Acho que é só isso. Acho que é o único caminho. Tá tudo dentro da gente. Coisa boa! Muito bom. Você volta? Volto. Ah, coisa boa. Volto, Obrigada, com viu? certeza. Adorei esse papo, gente. Falamos de prosperidade, depois a gente fala de outra A gente vai coisa. ter que estender aqui. Ah, muito bom. Obrigada, viu? Muito sucesso pra Obrigada você. pra Trabalho você também. lindo. Conversei com a Vânia de Assis. Já segue aí que a gente falou de um tema lindo. Pode pegar esse programa no YouTube. Acabou o programa, já vai no YouTube que ele tá lá. Certinho? Isso. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia e a gente se vê amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá.